Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste nesse último encontro que nós temos nessa série temática chamada Até que Ele Venha. Um estudo e uma apresentação das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O meu nome é Nixon, eu sou estudante do 5º semestre de Teologia aqui na FLT e vou falar com vocês um pouquinho sobre a carta à igreja de Laodiceia e o que ela tem a ver conosco hoje também. Antes de entrarmos propriamente no nosso tema, na nossa carta, eu queria fazer algumas perguntas e eu queria que você pensasse sinceramente e respondesse para si mesmo. Você já passou por uma situação que no início você jurava que você estava certo e no final você descobriu que você não estava? Você já teve, por exemplo, como estudante, ou como pastor, ou como alguém que também tem a sua prova para estudar algum dia na vida, por exemplo, estudou sobre algum vocabulário específico de grego, hebraico, e descobriu que no final das contas você não sabia, você tentou e não conseguiu decorar, mas você jurava, de pé no chão, que lembrava, que sabia e estava bem certo do que estava fazendo. Ou ainda, você já pensou por algum momento assim, eu tenho certas qualidades, eu tenho certas virtudes. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito paciente ou muito generosa. Mas ao conversar com amigos, com parentes, você descobriu que, na verdade não era bem assim. Você descobriu, você não é tão paciente assim não, nem generoso. Então a gente já passou por esse tipo de situação na vida, não passamos? Também outro caso que eu gostaria de comentar é uma pessoa que aprende um instrumento musical, o violão, por exemplo. Muitas vezes a pessoa pode dizer assim, olha, eu toco violão muito bem. Até que toca para alguém que não seja o seu pai, ou a sua mãe, ou alguém da sua família, e a pessoa diz, você não toca bem coisa nenhuma, você está aprendendo ainda, você tem que melhorar muita coisa. Esse tipo de situação evidencia algo, evidencia o nosso auto-engano. Nós nos enganamos sobre coisas que nós juramos saber, juramos conhecer. Existe até mesmo um efeito na ciência da psicologia que é chamado de Dunning-Kruger. Esse efeito Dunning-Kruger, ele vai dizer o quê? Tentar explicar algo sobre o mundo que nós tentamos explicar e nós acabamos afirmando que sabemos muito mais do que nós realmente sabemos. Um exemplo claro disso é uma pessoa que, como eu disse para você do violão, diz ter uma certa habilidade e na verdade ela não tem. Ela superestima a si mesma. E aqui eu queria falar com vocês sobre a carta de Laodiceia, a essa igreja em Laodiceia. E Laodiceia, ela também tem algo muito semelhante a esse efeito. Ela é uma comunidade, uma igreja que está sofrendo com auto-engano. Ela vê a si mesma de uma forma que, ela não é bem assim mesmo na vida real. Vamos então abrir nossa Bíblia no nosso texto bíblico de Apocalipse 3, capítulos 14 até o versículo 22. Farei a leitura para vocês na nova Almeida atualizada, NAA, com algumas modificações aqui e ali a respeito da tradução. E diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última das cartas que nós temos no livro de Apocalipse, destinada à igreja em Laodiceia. É uma carta que a gente tem as nossas próprias dificuldades em entendê-la melhor. No dia a dia, tenho certeza que você já interpretou essa carta e disse algumas coisas que talvez não estejam bem corretamente, assim, de acordo com o que realmente está acontecendo naquela igreja. Primeiramente, antes de a gente dar continuidade e analisar realmente o que está sendo dito para nós, eu queria relembrar você. Eu sei que nós já estamos na 7ª carta, já foi falado sobre o gênero literário, um pouquinho sobre a estrutura do livro, do Apocalipse, mas eu gostaria de enfatizar 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: Apocalipse ele parece ser uma profecia apocalíptica, nos moldes de uma carta circular às 7 igrejas na província da Ásia Menor. No gênero apocalíptico, essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar, nesse gênero apocalíptico, a revelação a uma pessoa humana, ela é mediada por um ser sobrenatural, que no final há um propósito escatológico. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês esses temas. Por quê? Porque nos ajuda muito a entender o que Apocalipse está falando aqui, o que essa carta está dizendo a nós. E aqui a gente começa a entender propriamente o nosso texto. Eu releio o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, para começar, nós temos o nosso destinatário dessa carta, que aqui nós temos o anjo. Esse anjo é anjo mesmo. E isso é algo que há algumas discordâncias de alguns colegas apresentando cada uma dessas cartas. Mas, novamente, se nós nos atermos ao gênero literário de Apocalipse, que ele tem um gênero apocalíptico, nós vamos ter essas imagens de seres sobrenaturais que são mediadores a pessoas terrenas, pessoas terrestres, pessoas temporais. Nós temos então o quê? Nós temos um anjo que recebe essa mensagem e ele tem uma função de passar essa mensagem para a igreja em Laodiceia. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos que essa igreja em Laodiceia ela não está abandonada. O Senhor confiou anjos às suas igrejas. E esses anjos estão presentes. Então é muito interessante observar isso. O que nós sabemos então sobre a própria cidade de Laodiceia? Já falamos sobre o anjo, agora vamos entender sobre Laodiceia. Estudiosos da Bíblia, eles vão nos dizer que Laodiceia só se tornou importante no período dos romanos. Ela era também a mais rica das cidades da Frígia, que era a região que ela participava, que ela estava presente. E mais ainda, Laodiceia tornou-se a principal cidade de 3 cidades do vale do rio Lico, o qual inclui a cidade de Colossos e Hierápolis. E aqui eu queria que você ficasse bem atento e bem atenta. Por quê? Porque Colossos, a gente tem uma carta de Paulo à igreja de Colossenses, e nós temos o quê? A cidade de Hierápolis, que vai ter uma referência também no próprio livro de Colossenses, mas vai nos fazer entender o que o Senhor Jesus está dizendo sobre aquela comunidade. Me acompanhe. Ela se torna famosa por 3 razões, e aqui nós temos outro estudioso bíblico que vai dizer sobre isso. Ela era conhecida por seus banqueiros, ou seja, havia dinheiro naquela cidade. Ela era famosa por causa de uma conhecida lã preta, extremamente fina e desejada, ou seja, havia uma questão de vestuário muito presente lá, e ela estava localizada próxima a uma fonte termal, que fornecia algumas propriedades para a produção de uma famosa pomada, ou no nosso texto bíblico nós temos a palavra colírio. E essa pomada, ela servia também para os ouvidos, mas também para os olhos. Aqui a gente vai ter a localização dela nesse texto como colírio. Então ela era conhecida por essas questões. E mais uma ainda. É importante também dizer que Laodiceia era conhecida por ser uma cidade de pessoas extremamente saudáveis. Isso nós temos também relatos históricos, literários sobre isso. Então, Laodiceia era uma cidade que eu e você gostaríamos de estar lá. É uma cidade que parece ser muito boa. Uma cidade realmente desejável. Como era então a religiosidade da cidade de Laodiceia?
Percebam comigo, nós estamos saindo da cidade no geral e estamos especificando a questão da própria fé dos laodicenses. A religiosidade de Laodiceia era basicamente uma religiosidade grega. Apesar de estar no Império Romano, ela tinha uma influência helênica muito grande, portanto Zeus era a divindade padroeira da cidade. Mas os laodicenses, como muitos outros romanos e gregos, tinham vários deuses que eles cultuavam. Um deles eu chamo a atenção, que era o Asclépio. Asclépio era o deus da cura. Então aqui também nos alerta algo sobre o que nós vamos ver a seguir. Importante também dizer que muitos judeus viviam nessa região, na região da Frígia. Tá, agora a gente pode se perguntar, ok, mas e na Bíblia? Onde que ela está presente? Será que a gente tem alguma coisa na Bíblia, alguma referência na Bíblia aos laodicenses? E nós temos sim. Nós temos na carta de Paulo aos Colossenses, especialmente em Colossenses capítulo 4, 16, que há uma proximidade muito grande entre Laodiceia e Colossos. E aqui eu chamo a tua atenção por quê? Essa carta diz o seguinte naquele versículo, Colossenses 4, 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então Paulo está falando com os colossenses e ele diz, olha, depois que vocês lerem essa carta, vocês mandem para Laodiceia. E vocês peguem a carta que eu já mandei para Laodiceia e vocês mesmos leiam. E eu não sei vocês, mas quando eu me deparei pela primeira vez com essa passagem, eu fiquei procurando onde que está a carta de Paulo aos laodicenses. E é uma carta que, infelizmente, é uma carta perdida. Nós não temos acesso a essa carta hoje. Então, infelizmente, a gente não tem como descobrir o que Paulo disse aos laodicenses. Quem é o remetente dessa carta? E aqui nós entramos num tema comum. Em Apocalipse 1, nós temos a descrição de que quem manda escrever essas cartas é o próprio Senhor Jesus. Ele traz essa revelação, e essa revelação é uma característica própria do gênero literário apocalíptico. Eu digo isso e enfatizo por quê? Porque como Jesus se descreve aqui, ele já se descreve em termos apocalípticos. Ele é conhecido como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Percebam, ele não se refere com características humanas no geral, mas umas coisas meio diferentes, não é para o nosso dia a dia. Termos diferentes. O Amém. O que significa que Jesus é o Amém? Jesus é a confirmação de Deus do que é declarado acerca do seu testemunho. Ele é um Amém personificado. Como Jesus ele vai ser, então, essa testemunha fiel e verdadeira? Jesus é a testemunha que fundamenta todas as demais testemunhas. Em Jesus, cada testemunha tem o seu consolo, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira. A fidelidade e a lealdade de Jesus é mostrada até para a igreja em Laodiceia. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Como Jesus é o princípio da criação de Deus, e aqui nós temos uma questão muito interessante, que no grego, o princípio é o arché. Arché é usado em João 1:1, no prólogo do Evangelho de João, e era um termo usado até mesmo pela filosofia pré-socrática, o princípio das coisas. O princípio era o logos no princípio. E aqui nós temos uma aproximação com Jesus. Mas aonde na Bíblia nós temos uma referência cruzada a esse termo, princípio da criação de Deus? Curiosamente, nós temos em Colossenses. Colossenses 1,18 diz que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Novamente, é esse Jesus que está se revelando aos laodicenses. Também chama a atenção de vocês, não está no versículo 14, mas está no versículo 22, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito também está falando. Não só Jesus, como o Amém, a testemunha e o princípio está falando, mas o próprio Espírito está dizendo também. Ele também é o remetente. Então nós chegamos ao versículo 15, que nos diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu, quando criança, crescendo na igreja,
Eu, quando li essa passagem, eu perguntei o que significa isso, né? Não seja nem... Porque você não é nem frio nem quente. Que bom se você fosse um dos dois, mas você não é nenhum dos dois. E eu já ouvi a interpretação muito, né, comum de que frio é uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que não crê em Cristo, e quente é uma pessoa que crê muito em Cristo. E a pessoa morna é a pessoa que está quase em cima do muro. Não sei se você já ouviu essa interpretação. Então você não é nem muito de Deus, nem muito do mundo, você crê e também não crê, e você precisa se decidir. Eu já ouvi, inclusive, esse próprio texto sendo anunciado dessa forma. Porém, o que eu gostaria de tratar para vocês aqui é que ele diz que seria bom se você fosse quente ou frio. E aí a gente vai entender por quê. Por que o problema está em ser morno? E aqui a gente vê que Jesus quer estar a ponto de vomitá-lo da boca. Ele está com ânsia de vômito. Só de pensar nisso. E eu me pergunto, muitas vezes as pessoas, né? A gente toma um banho morno, mas o banho morno não é ruim em si mesmo. Por que esse morno é ruim aqui? O que Jesus conhece? Eu gostaria de chamar a atenção primeiro a isso. Ele conhece as obras da igreja em Laodiceia. Ele conhece as obras que o anjo em Laodiceia apresenta. Novamente, a questão apocalíptica está presente. O que nós sabemos sobre essas obras até aqui? Nós sabemos que essas obras são classificadas como uma coisa meio estranha, né? Não é nem frio nem quente, são mornas. E o que ele preferia? Frio ou quente? A gente descobre isso também com esse texto. E aí nós vamos entrar propriamente na ideia de frio, quente e morno. E qual que é a relação que nós temos com a própria cidade de Laodiceia? E essa é a grande riqueza que nós temos ao olhar o texto bíblico com atenção, olhando realmente os fatos históricos da época, olhando como o texto se articula, e podemos entender o que realmente está dizendo. A cidade de Laodiceia, ela não possuía abastecimento de água própria, tá? Ela não possuía. Ela não tinha nenhum rio ao lado que ela pudesse pegar a sua água, muito menos um rio que viesse da montanha. Ela não estava nessas condições. Por não ter acesso às águas frias das montanhas, ou às águas quentes das nascentes próximas a Hierápolis, ao norte, ela ficava refém de uma coisa, do sistema de tubulação. É quase como os canos, né? É um sistema de tubulação que ela tinha lá. O que tornava a água, no momento da sua chegada, morna. E um tanto quanto sem sabor. Devido ao alto teor de minerais, ela era uma água que dava enjoos. E aí eu explico. Essa água ela vinha de Hierápolis, essa cidade, e Hierápolis tinha fontes termais, água super quente, e chegava em Laodiceia morna. E por estar nesse sistema de tubulação, existia uma exposição química ali que deixava essa água com gosto ruim. Essa água morna ela é inútil e repugnante, nos dizem alguns estudiosos, em contraste com a água quente e fria. A água quente, desde que ela não fosse muito quente, ela era usada para o banho, além de ser usada para fins medicinais. A água fria, por outro lado, ela era usada para beber mesmo, para o próprio consumo, o uso mesmo, como era o caso da cidade de Colossos. A água em Laodiceia não chegava nem nesse estado, ia ser um problema para eles. Laodiceia, só para fatores geográficos, para entendermos melhor, ficava a 15 quilômetros de Colossos e a 5 quilômetros de Hierápolis. Então essa água realmente, como eu disse, chegava morna, sem gosto. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está comparando as obras dos laodicenses à própria água que eles tomam. Então, apesar de ser uma cidade rica, com banqueiros, ter lã, ter muita coisa, ela tinha uma água ruim. Realmente não era um bom lugar para você tomar água naquela época. E aí nós continuamos no versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse estou bem de vida é uma afirmação ali do estou rico, eu enriqueci. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, e o pobre carrega um sentido de mendicante aqui, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então aqui nós damos continuidade a tentar entender isso aqui, esse texto. E percebam comigo, parece que o anjo da igreja em Laodiceia, ele responde,
Parece que a própria igreja em Laodiceia está respondendo: olha, não venha dizer nada contra nós, porque eu vou dizer, eu sou rico, eu enriqueci, não preciso de nada. E aqui está o auto-engano da igreja em Laodiceia. Como eu falei para vocês lá, o efeito Dunning-Kruger, que é esse efeito de nós superestimarmos a nós mesmos, está presente aqui nessa comunidade. Ela achava que ela era muito mais do que ela realmente era. Ela pensou muito mais de si mesmo do que ela deveria. E aí nós temos uma resposta que o próprio Jesus dá. Ele mostra, ele revela a real condição dos laodicenses. Esse é o objetivo aqui. Ele quer mostrar aquilo que eles não estão conseguindo ver. E ele, claro, você pode pensar, ele mostra, mas com que razão ele mostra? Por que ele propõe isso? Ele propõe porque ele tem um objetivo em vista. E a gente vai descobrir isso logo a mais, adiante. Ele aconselha a comprar o quê? Ouro refinado pelo fogo, roupas brancas e colírio. E como que isso se articula em nosso texto? Nós vemos que as fragilidades dessa igreja são que ela é infeliz, miserável, pobre, e ele propõe o quê? Compre ouro refinado pelo fogo, e assim você se tornará de fato rica. Outra fragilidade, a gente descobre que essa comunidade é classificada como nu. Esse anjo da igreja de Laodiceia, olha, você está nu. E a proposta é o quê? Compre roupas brancas. Nós temos aqui a questão da santidade, da pureza presentes. E isso é uma iniciativa de quem? De Jesus. Jesus ele se mostra como um comerciante aos laodicenses. Ele se mostra como um comerciante que tem uma veste que não é a veste que os laodicenses têm. Não são aquela lã preta que eles cultivavam, que eles tinham. Mas são vestes brancas, a fim de que a vergonha deles não seja manifesta. Por fim, a última das fragilidades respondidas é que a igreja, apesar de ter o melhor, conhecida a cidade como ter o melhor colírio da época, essa pomada, esse colírio, é classificada como cega. E a proposta de Jesus é o seguinte: olha, compre o colírio que eu tenho a lhes vender. Compre o colírio que eu tenho a lhes vender. O resultado, ungirá os seus olhos para que vocês possam ver. E pior coisa é uma igreja que não consegue ver a sua própria realidade. E aqui os laodicenses, eles estão cegos. Mas Jesus ele quer curá-los dessa cegueira. A igreja de Laodiceia, ela pensava ser grande e rica como a própria cidade de Laodiceia. Ela pensava ser bem vestida como os seus habitantes. Ela pensava ser saudável como são os seus habitantes. Mas ela não era nada, nenhuma dessas coisas. A sua real condição não era essa. Jesus está com nojo dessa igreja. Ele tinha nojo do tipo de vida que eles levavam. Uma atitude presunçosa e abastada da cidade havia contagiado os cristãos. Ao invés de influenciarem a própria cidade, eles foram influenciados pela cultura da cidade. E isso não fica sem resposta, né? Nós descobrimos que Jesus ele está respondendo a essa realidade. Jesus ele revela então a verdadeira situação da igreja em Laodiceia. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se, nos diz o versículo 19. E aqui nós temos uma finalidade. Por que ele faz isso? Porque ele ama os laodicenses. Ele ama. Ele ama os laodicenses na figura desse anjo da igreja em Laodiceia. Ele ama cada um e cada uma delas. E aqui é interessante porque muitos dizem, todas as cartas têm um elogio e uma reprimenda, porém a carta aos Laodicenses não tem nenhum elogio. E aqui eu discordo de muitos comentaristas que dizem isso. Por quê? Porque tem sim um elogio. Ela é amada de Deus. Ele ama os Laodicenses. E aqui nós temos isso muito claro. Mas é um amor que se manifesta na repreensão e na disciplina. Por que ele, então, está revelando essas fragilidades? Porque ele propõe soluções a ela. Em Hebreus nós temos um pouco, no livro de Hebreus, essa relação entre amor, repreensão e disciplina. Em Hebreus 12:5 nos diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.
Em Hebreus 12, 10, nos diz o seguinte ainda: Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Observemos aqui que Jesus ele tem um objetivo. A sua disciplina está visando a santidade. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Apesar da igreja em Laodiceia padecer do alto engano, ela é tratada como filha amada pelo Pai. Então, como esse anjo dessa igreja deve responder? Em arrependimento e grande zelo. Existe uma resposta que essa igreja precisou dar. Essa igreja precisou responder. Ela precisou mudar o curso da sua ação e mudar com um sentimento, um zelo de realmente eu quero essa mudança. Ela não foi obrigada, ela foi convidada a mudar. E diz ali, nos versículos finais, o versículo 20 em diante: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Qual é a mensagem usada aqui? A mensagem usada é um homem, Jesus, que está de pé, batendo, está falando na porta. E o que é necessário para que essa igreja faça? O que é necessário que nós façamos? Ouvir e abrirmos a porta. Novamente, é o convite que é oferecido a essa igreja. Mas algo que chama muito a minha atenção. Ele diz que ele vai entrar na casa e cear com ele. E aqui eu queria que você realmente pensasse comigo. Alguns versículos atrás, é dito que Jesus está a ponto de vomitar aquela igreja. Está a ponto de vomitar porque as suas obras são mornas. E nesse momento ele faz um convite ao maior tipo de intimidade que existia numa sociedade em questão familiar de visitantes e hóspedes, que era convidar alguém para comer na sua mesa, ou comer na mesa de alguém. Isso era um ato que não era para qualquer um. E Jesus está oferecendo isso para os laodicenses. É isso que nós encontramos aqui, uma promessa. Nós encontramos aqui não ânsia de vômito, mas comunhão de mesa. E ele oferece o que ao vencedor? Assim como ele venceu e sentou-se com o Pai no trono dele, ele concede a honra de reinar com ele. E aqui eu chamo novamente a atenção, por quê? Porque reinar é uma coisa muito grandiosa. Eles que são nus, são miseráveis, são convidados a deixar essa condição. Jesus não quer que os laodicenses vivam como as pessoas vivem no mundo. Ele quer que eles vivam como ele vive com o Pai. E isso é algo lindo para nós como igreja. E como que essa carta toda que nós vimos até aqui, ela fala conosco? É interessante que no final é dito, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. No início, há uma destinação que é a igreja em Laodiceia. Porém, no final, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tanto as 7 igrejas da Ásia Menor como nós hoje. E nós possamos ouvir aquilo que o Espírito diz a nós hoje. Essa igreja, ela tem os seus problemas, ela tem as suas obras que não são boas, não são nem frias nem quentes, são mornas. E nós também temos muitas dessas obras em nosso meio. Infelizmente, nós temos essa realidade. Infelizmente, muitas vezes nós causamos ânsia em Jesus, ânsia de vômito. E o pior de tudo, nós fazemos isso afirmando que nós estamos bem, afirmando que nós não precisamos de nada. E aí está o nosso engano, e aí está o nosso auto-engano. Jesus ele não nos deixa na condição que estamos. Ele vem ao nosso encontro com a sua revelação para mostrar-nos um caminho novo. E é isso que ele está fazendo aqui. E não é porque nossas igrejas estão cheias que está tudo bem. Não é porque nós temos uma história de 200 anos que está tudo bem. Não é porque nós estamos sorrindo e triunfantes no nosso dia a dia como igreja que realmente nós estamos em paz com Deus. Nesse momento, Jesus, como luz do mundo, ele ilumina as nossas obras e discerne as intenções de nossos corações. O que nós não conseguimos ver, ele vê, ele nos mostra. Que possamos nos lembrar que a disciplina amorosa de Jesus visa o nosso crescimento, para que deixemos o auto-engano. O que Jesus prometeu, ele mesmo conquistou.
Ele venceu e está reinando. Ele convida o vencedor a reinar com ele. Que venhamos a ter uma nova postura diante do alto engano. Que ouçamos a voz, abramos a porta, sejamos zelosos e nos movamos em arrependimento, como resposta ao amor disciplinador de Deus. Amém.